Em Governador Mangabeira, a história da educação é escrita com coragem, resistência e esperança. São anos de luta, de enfrentamento, de caminhada coletiva. Anos em que cada conquista foi semeada com esforço, com diálogo, com a força de quem acredita que educar é transformar o mundo. Diretora Regional Serrana, composta por 4 delegacias e 16 núcleos. Um provisório, que é o núcleo de Dom Macedo Costa, que foi construído agora. Veio da cidade de Santo Antônio para pertencer à minha regional. Eu ingressei na PLB de 98 a 2000, a meu ingresso na PLB. A PLB foi fundada em 92 em Governador Mangabeira. A gente sabe da luta, do sacrifício que foi para a PLB se instalar em Governador Mangabeira. A nossa companheira Alina Rita Bacelar, ela lutou bastante, uma das pioneiras guerreiras, batalhadora para a implantação da PLB em Governador Mangabeira. A PLB de Governador Mangabeira surgiu em 1992, no mês de março, no dia 16 de março, na administração do prefeito Anatelli Ferreira de Almeida. E lá eu fui para a Cruz das Almas, junto com Domingas, procurei a PLB de Cruz das Almas, delegacia do Planalto, onde o professor Jorge Andrade era o diretor da delegacia e professor do Estado também. Ele me dizia: Alina, é muito fácil. Você convoca uma reunião, que a fala na época era aquela reunião, a gente escolhe 5 membros e a gente cria o núcleo. Só basta isso. E aí a gente segue filiando cada um. A gente marcou a reunião na frente da creche, lá na Praça da Bandeira, que era uma creche, hoje é a Câmara, e fizemos a reunião com todos os funcionários da educação. Aí eu disse: precisa ter um tesoureiro, precisa ter um coordenador, um secretário, um subsecretário e 2 suplentes. Lá se manifestaram os colegas que queriam fazer parte, criar o sindicato. E aí me colocaram como coordenadora do núcleo de Governador Mangabeira. Foi uma emoção grande, diante do que eu já tinha vivido, 5 meses sem receber, perseguições e mais perseguições, que ninguém nunca calou minha voz. Até o uso da tráqueo, hoje, não conseguiu calar minha voz. E daí prosseguimos. Pronto. Criamos, registramos a ata, fomos até a prefeitura e a Secretaria de Educação levar a ata. Começamos a recolher o dinheiro de 1% de cada um, mesmo sem receber, mas com base no salário mínimo, porque ninguém poderia ganhar abaixo do mínimo, mas a gente ganhava, como quando surgiu o sindicato, a gente estava com 5 meses sem receber, que temos uma ação na justiça de 33 anos hoje, por causa dessa gestão. Porque a PLB, no entendimento de muitos, era só para exigir, era só para determinar, sugar, era para sugar os benefícios da prefeitura. Na verdade, a PLB é completamente diferente disso. A PLB é uma instituição que vem para tanto ajudar a prefeitura, ao gestor,
como para ajudar os seus funcionários ligado à educação. Na escola, Furtado, Isidória Ribeiro, lá no Furtado. A gente ia de, hoje se chama van, mas a gente ia de Topic. O carro era o Topic. E lá tinha um motorista que ele já morreu. Ele dizia assim: eu trouxe, mas vou deixar aí. Que a ordem do prefeito é esquecer na escola. E ele me esquecia. E os moradores da comunidade, que me colocava numa bicicleta e me trazia até a praça de Quixabeira. Em Quixabeira eu ficava com o dedinho, pedindo carona, mais de 6 horas da noite, para chegar em casa. Isso me emociona. Eu passei por truncos e barrões na minha vida para chegar aqui. Mas hoje eu sou respeitada. Hoje eu tenho voz. Hoje eu tenho determinação e autonomia. Hoje o professor é respeitado. Hoje nós temos uma sede de delegacia em Governador Mangabeira. Mas antes era núcleo. 33 anos de muita luta, muita conquista, 33 anos trabalhando em prol dos servidores e das servidoras da educação do nosso município. Sou diretora hoje da PLB Sindicato, Delegacia do Paraguaçu, onde é composta por 4 cidades, Maragogipe, Muritiba, Cabaceiras e São Félix. Eu entrei na direção da PLB em 2019, como uma das diretoras de relações intermunicipais, e hoje, em 2023, depois da última eleição, eu assumi a direção do sindicato. A PLB Sindicato hoje é um dos maiores, se não for o maior sindicato do estado da Bahia, e um dos maiores sindicatos do país. Representa não só o professor, mas todos os segmentos e profissionais que trabalham dentro da educação. Nós temos conquistado muitas coisas para os profissionais da educação. A PLB de Governador Mangabeira chegou no patamar que está, diante de tudo isso que a gente percorreu. Que a gente dava vontade até de desistir. Mas a guerreira, batalhadora, com toda aquela velha guarda, Zelita, seu Jaime, né? Saudoso Jaime e Dona Olga, a nossa guerreira Neuza Coutinho, né? Tem outra menina também que lutou bastante, Clara, uma das. Sara, 2 Sara. Soltava a mão, de jeito nenhum. Né? Estava ali presente, nos primeiros momentos. Não soltava a mão de ninguém. E aí foi se firmando. Cleusa, Cleonice, das outras. Lourdes, a mãe do nosso secretário hoje, secretário de Educação, Ribamar. Né? Então, esse pessoal foi encorajando os outros, fortalecendo aqueles que estavam mais fracos, e ia para a rua 15, 20, 30 pessoas. E todo mundo ainda, né? Mas o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Professores, Trabalhadores de Educação, se fortaleceu. Você pensa numa classe que tinha ousadia, era a classe da educação. E o pior, nesse período aí, já tinha um recurso do Fundef, em 1998, que era um dinheiro que não podia ser desviado, que era um dinheiro que tinha que se pagar o teto máximo ao professor,
Mas a gente não recebia o dinheiro da educação, sempre foi da educação. 60% era dos professores e 40% das merendeiras, zeladoras, construção de escola, reforma, outras coisas que viessem acontecer na educação. Mas isso não intimidou a gente. A gente saiu de núcleo, passou a ser delegacia. A gente saiu de 50 sócios, foi para 100 e poucos sócios. Aí agora, delegacia do Paraguaçu. Quem foi? Foi uma das nossas grandes conquistas. Cada um com seu cartão para receber o seu salário no caixa do Banco do Brasil. Foi outras coisas. Não mudou o salário, não mudou nada, mas era aquela coisa, né, a gente saiu daquele transtorno de fila. E às vezes ficava na fila, às vezes chegava na hora e o dinheiro acabou. Voltava. Né? E aí, outra conquista também foi a questão dos professores efetivos. Porque muitos até que não queriam se indispor com o próprio gestor, porque não tinha garantia de emprego. Se aparecesse, o prefeito quisesse botar para fora, botava para fora. E com a mudança na carteira da CLT, que deu estabilidade ao funcionário, ali foi outra conquista maravilhosa, extraordinária. Uma grande conquista também, que a PLB Nacional trabalhou para isso. Os constituintes, naquele momento, lutou bastante para que os funcionários públicos tivessem estabilidade. Porque essa onda de receber em fundo de prefeitura e na hora o dinheiro acabou e você ainda tem que assinar folha, não existe mais isso. O cartão chegou. Tu não sabe a alegria de pegar nesse amarelinho. Ou felicidade quando a gente recebeu o amarelo. Mas a gente não esquece de nada do que a gente passou para chegar até aqui. Sabe o período que a gente teve um momento de paz, recebendo todos os pisos, sem nenhuma reunião, sem nenhuma manifestação, sem nenhuma faixa? Foi no governo da ex-prefeita que nos ajudou a fundar o sindicato. Dominga Souza da Paixão. Pagou todos os pisos que o governo federal designou. E sem nenhuma manifestação. Sobrou dinheiro dos 60% nessa administração que ela devolveu para a gente. Foi um momento que a educação sorriu. Era exemplo para todo o recôncavo de governador Mangabeira. Era governador Mangabeira. O plano de carreira, que foi criado em 2016, com uma participação da categoria em uma assembleia. Aí já surge a palavra assembleia, que antes era reuniões, com aprovação de maioria, para que a gestora mandasse o plano e o estatuto para a Câmara. E no dia 29 de março de 2016, ela publicou a Lei 563 e a Lei 564, que é o Plano e o Estatuto do Servidor do Magistério de Governador Mangabeira, onde a gente deixou de passar a pertencer ao Estatuto do Servidor Geral e passou a seguir o nosso, porque nós temos leis federais que nos amparam. Nosso recurso é diferenciado. Então, precisa ser aplicado como deve ser a lei. A sala de aula é o bem maior do professor. O professor não brigava apenas por salário bom. O professor brigava quando faltava merenda escolar. O professor brigava quando não tinha material de higiene, não tinha material de limpeza, né?
dentro da sala de aula, estava chovendo, molhando, o professor está ali reclamando, gritando, giz, a gente lutou para sair do giz, lutou, e hoje a maioria das salas de aula é o quê? Hoje é piloto, tudo isso é luta da PLB. Da educação. Muitas lutas foram travadas com os governos, porém tivemos também muitas conquistas. Uma delas é o nosso plano de carreira unificado, onde contempla desde do diretor da escola, o porteiro, o pessoal de apoio, serviços gerais. Em Mangabeira nós conseguimos conquistar o piso para os pajem, que é uma titulação que foi colocada no concurso público e que é aquele professor auxiliar juntamente com os professores das turmas dos anos iniciais e da educação infantil. Hoje eles recebem um piso. Também travamos a luta anualmente para conseguir conquistar o piso, para que o prefeito ou a prefeita pague o piso de acordo com o nosso plano de carreira. Sabemos que ainda temos muitos a avançar, pois de 8 anos para cá nosso piso foi achatado, nossa carreira foi achatada. E a gente pode celebrar as conquistas que tivemos nesse período. Ninguém anda sozinho, todos andam de mão dadas. Então, a palavra-chave para isso aí se chama unidade. Conselho para quem hoje está vivendo a PLB Sindicato. Olhe o passado, reflita bastante e motive o seu presente. E motive o seu presente. Parabenizar a todos e a todas que durante esse tempo ajudaram a construir esse forte sindicato. A PLB Sindicato, sempre juntos, unidos venceremos, a luta continua e aqui sempre seremos mais fortes quando juntos estivermos em busca do bem comum e da educação pública, laica, antirracista e de qualidade.